Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta segunda-feira pela manhã, dia 4 de abril. Eu estou gravando esse vídeo logo pela manhã cedo com o seguinte tema. Nós vamos abordar nesse vídeo quando nós poderemos sair com segurança do isolamento social. É uma pergunta difícil, mas eu vou procurar tentar fazer uma explicação relativamente simples que possa fazer com que todos que assistam esse vídeo compreendam o momento adequado de nós deixarmos o isolamento social. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo dentista e professor universitário. Pedi também a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, deixa teu comentário, tua crítica, que são sempre bem-vindos. Pois bem, algumas pessoas aqui no canal e até mesmo em grupos de WhatsApp que eu participo, andaram fazendo essa pergunta ao longo da semana. Qual será o momento de nós deixarmos o isolamento social? Quando nós iremos deixar o isolamento social? Será que ao deixarmos o isolamento social, o número de casos não vai aumentar e nós teremos que voltar para o isolamento social? Então são muitas perguntas que passam pela cabeça das pessoas a essa altura. Eu lembro a vocês que o isolamento social é uma estratégia mundialmente disseminada que tem por objetivo desafogar os sistemas de saúde, porque o vírus, ao longo da sua trajetória, desde o surgimento dos primeiros casos lá em Wuhan, demonstrou que se transmite com uma facilidade muito grande. Isso faz com que cerca de 20% das pessoas que contraem o vírus desenvolvam sintomas e uma percentagem desse pessoal que desenvolve os sintomas termina procurando os hospitais e precisando de apoio, inclusive de UTI. E isso acontece num curto espaço de tempo, quando não há o isolamento, sobrecarregando os sistemas de saúde e os sistemas funerários, inclusive. É o que está acontecendo em Manaus, em Fortaleza, em Recife, no Rio de Janeiro e, em alguma medida, na cidade de São Paulo. E quando então nós deixaremos o isolamento social? Bom, essa resposta ela é, como eu disse no início, relativamente complexa, mas eu queria que vocês entendessem uma coisa. O sarampo, quando surgiu na história da humanidade, causou muitos estragos, causou muita morte e sofrimento nas pessoas. Hoje o sarampo está relativamente controlado. Por quê? Porque o sarampo, nos países que conseguiram controlar as epidemias de sarampo, as pessoas já têm imunidade de rebanho ou imunidade de grupo. Em outro vídeo anterior eu expliquei aqui que a imunidade de rebanho é aquela situação na qual pelo menos 80% da população tem ou desenvolveu imunidade contra uma certa doença. No caso do sarampo, a imunidade de rebanho foi conseguida basicamente por meio de uma vacina eficaz. A gente vacina os nossos filhos contra o sarampo. Na minha época, que eu era criança, essa vacina não existia ainda. Eu, inclusive, peguei sarampo, eu contraí sarampo. E é uma outra forma de desenvolver a imunidade. Por ter pego sarampo, o meu sistema imunológico produziu defesas e eu estou imune ao sarampo. Sobrevivi e estou imune. Mas os meus filhos, os 3 filhos que eu tenho, foram vacinados contra o sarampo e também estão imunes. Então, essa quantidade de pessoas que pegaram o sarampo e curaram o sarampo ou se vacinaram contra o sarampo representam hoje algo em torno de 90% da população brasileira. Esse contingente populacional está, portanto, imune ao sarampo. E o Brasil hoje tem a chamada imunidade de grupo ou imunidade de rebanho para o sarampo. O sarampo, o vírus do sarampo, continua circulando no Brasil. Mas como na maioria das pessoas, quando ele esbarra nas pessoas, as pessoas já têm imunidade contra o vírus, elas não desenvolvem a doença e por não desenvolverem a doença, também não passam a doença adiante. Isso é o que nós chamamos de imunidade de grupo ou imunidade de rebanho. No atual caso da Covid-19, nós precisaríamos também atingir essa imunidade de grupo ou imunidade de rebanho para que nós pudéssemos estar relativamente protegidos, como estamos protegidos do sarampo, da Covid-19. Só que isso leva tempo para acontecer. Então, como a Covid-19 provoca uma síndrome respiratória aguda grave, e é isso que tem causado a mortalidade das pessoas, a gente tem que se precaver, tem que se resguardar em casa para que a população vá adquirindo a doença de uma maneira lenta e atingindo a imunidade de rebanho de maneira lenta, uma vez que nós não temos vacina e a perspectiva da primeira vacina para a Covid-19 é para daqui 1 ano, a perspectiva mais otimista. Penso eu, portanto, e aí é baseado muito num estudo que foi publicado na revista Science, que é uma das revistas mais importantes do mundo, revista científica,
Pesquisadores da Universidade de Harvard publicaram na revista Science um estudo mostrando que pelo menos até 2022, na melhor das hipóteses, e possivelmente até 2024 ou 2025, a humanidade vai ter que conviver com algum grau de isolamento social até se atingir essa imunidade de rebanho. Penso eu, portanto, que o papel dos governos mundiais, e o Brasil se encaixa nisso, é o papel de tentar mitigar os impactos da pandemia de Covid-19, tanto nas relações sociais como nas relações econômicas. Ao invés de nós travarmos uma guerra ideológica de se deve ou não deixar o isolamento, nós devíamos estar planejando os mecanismos de mitigação, os mecanismos de atenuação dos impactos sociais e impactos econômicos que a Covid-19 está causando agora e irá causar nos próximos 2 ou 3 anos, conforme os estudos científicos. Não adianta de nada nós deixarmos o isolamento social sem um planejamento de como nós iremos atender as populações mais vulneráveis, as pequenas empresas, as médias empresas, enfim, como nós iremos tratar essa liberdade do isolamento social do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. A própria visão do capitalismo deverá ser revista. Por exemplo, na minha área educacional, nós estávamos habituados a salas de aulas climatizadas, sem janela, sem ventilação natural, habituados a salas de aula com 50, 60, às vezes 80 alunos aglomerados em meio metro quadrado cada aluno. Isso terá, na minha opinião, que ser revisto, porque isso é uma aglomeração numa situação de uma pandemia com um vírus que se alastra muito facilmente pelo ar. Isso terá que ser definitivamente revisto. Horários de funcionamento de supermercado, espaçamento de cadeiras dentro de aviões, nível de lotação de transportes coletivos, tudo isso vai ter que ser repensado pelas autoridades, porque tudo isso representará aglomerações humanas no momento pós-pandemia, podendo gerar uma segunda e, quem sabe, até mesmo uma terceira onda dessa pandemia. Então é por isso que o estudo da Science aponta o caminho nesse sentido, de que os governos mundiais devem planejar os mecanismos de saída do isolamento de uma maneira racional. E os sistemas econômicos mundiais devem repensar suas atividades no sentido de minimizar as aglomerações humanas. Caso contrário, nós vamos estender o sofrimento da população e o sofrimento das economias dos países, por que não dizer, até 2025. Os países que enfrentarem de uma maneira mais rápida a questão do isolamento e o planejamento da saída do isolamento serão os países que vão se livrar mais rapidamente desse flagelo da história recente da humanidade chamado Covid-19. Aqueles que resistirem, inclusive por questões ideológicas, em encarar o vírus com essa perspectiva, serão aqueles que vão se arrastar sofrendo com a doença, com a população morrendo e sofrendo com a doença e com a economia também morrendo e sofrendo com a doença até 2025. Então essas eram as minhas ponderações de hoje. Um forte abraço a todos, se informe, evite as fake news, cheque antes de repassar notícias e, se puder, fique em casa.